Pare, por favor. A senhora vai quebrar o braço dele. O grito apavorado de Graça ecoou pela mansão, enquanto a madrasta arrastava o pequeno Miguel, como se fosse um boneco de pano. Os choros do bebê estavam ficando fracos, quase sem vida. Mas o verdadeiro pesadelo começou no instante em que o bilionário Alexandre Duarte entrou e congelou vendo a mulher em quem confiava torturar seu único filho. Por que ela faria isso? O que estava escondendo e até onde seu plano já tinha chegado? Antes de começarmos, me diga uma coisa de onde você está assistindo esse vídeo agora e que horas são na sua cidade. Agora respire fundo, ajuste o volume e se prepare para descobrir os segredos enterrados nesta mansão. Não perca um único segundo da história. O saguão de mármore da mansão Duarte brilhava sob o sol da tarde, mas dentro de suas paredes vivia uma escuridão que ninguém de fora poderia imaginar. Graça, a empregada da casa, já havia visto pequenos sinais dessa escuridão, antes palavras afiadas, olhares frios, hematomas inexplicáveis nos bracinhos de Miguel. Mas nada a preparou para o momento em que entrou no saguão e viu Cassandra Duarte arrastando o menino de 14 meses pelo chão como um saco de grãos. Miguel não chorava do jeito que um bebê com fome chora. Ele gritava aquele tipo de grito que rasga o ar e faz a alma reconhecer o perigo antes mesmo do cérebro entender. Seu bracinho esquerdo estava torcido de forma antinatural, atrás das costas o ombro estalando e rangendo, enquanto Cassandra o puxava para frente. Por favor, pare. Senhora, por favor, a senhora está machucando ele. A voz de Graça falhou enquanto ela corria. Cassandra nem olhou para trás. Seus saltos de designer batiam no mármore com uma frieza arrepiante, enquanto ela arrastava a criança com total indiferença. Fique fora disso, Graça, disse ela com a voz plana, quase entediada. Se ele não tornasse tudo tão difícil, isso não estaria acontecendo. Graça tentou alcançar Miguel, o coração disparado, mas o salto de Cassandra atingiu seu estômago, jogando-a para trás. Encoste nele de novo. Cassandra sibilou. E eu garanto que você nunca mais trabalha nesta cidade. O rostinho de Miguel estava vermelho e roxo, seus gritos transformados em arfadas roucas. Seu corpinho tremia violentamente conforme o choque começava a dominá-lo. Mesmo assim, Graça engatinhou para a frente. Senhora, por favor. O braço dele. O braço está quebrado. Cale-se, Cassandra. Ordenou puxando-o novamente. Ele vai sobreviver. Então a porta da frente se abriu. Alexandre Duarte entrou ainda de terno, pasta na mão, chegando 3 dias antes do previsto após o cancelamento inesperado de uma viagem para Singapura. No instante em que ouviu o grito do filho, ele congelou. Aquilo não era choro, era agonia. A pasta caiu de sua mão com um estrondo. O que está acontecendo aqui? Ele disparou. Cassandra deu um salto para trás, largando Miguel. O bebê caiu no chão gemendo, o bracinho pendurado num ângulo doentio. Graça o pegou imediatamente, protegendo-o com o próprio corpo. Senhor! O ombro dele. A senhora estava arrastando ele. Alexandre Cassandra interrompeu a voz, tremendo com um pânico perfeitamente ensaiado. Graças a Deus que você chegou. Ele quase caiu da escada, eu o segurei para evitar o pior. O braço dele deve ter virado. Eu estava tentando salvar o nosso filho. Seus olhos brilharam com lágrimas falsas. Sua voz oscilou com medo falso. As mãos repousaram no peito com choque falso. Mas Alexandre não olhava para ela. Ele olhava para Graça pálida, tremendo, segurando o bebê com desespero. Graça, que trabalhava para sua família havia 2 anos. Graça que nunca levantou a voz. Graça que nunca causou problemas. E agora parecia verdadeiramente apavorada. Graça, Alexandre, disse baixinho. O que aconteceu, Graça, engoliu seco. Os lábios tremiam. A voz saiu quase inaudível. Senhor! Ela arrastou ele pelo braço. Ele gritava. E ela não parava. Ela está mentindo, Cassandra disparou. Essa empregada tem sido descuidada há semanas. Deve ter deixado ele cair e agora quer me culpar.
Alexandre deu um passo à frente. Graça recuou instintivamente. Foi nesse momento que ele soube. Algo dentro dele quebrou. Me dê meu filho, disse ele, calmo demais. Graça colocou Miguel em seus braços. No mesmo instante em que o bebê encostou no peito do pai, começou a chorar um choro fraco, quebrado, cheio de dor. Alexandre sentiu a frouxidão anormal no ombro da criança, a falta de resistência à mãozinha pendurada sem força. Ele ergueu o olhar para Cassandra. Vamos para o hospital. Por um segundo a máscara de Cassandra caiu fria, calculista e irritada. Alexandre, não dramatize. Crianças são resistentes. A gente coloca gelo. Estamos indo agora, ele disse. Depois olhou para Graça. Venha conosco. Cassandra se colocou na frente. Ela fica. O maxilar de Alexandre endureceu. Ela vem comigo. Graça não esperou outra ordem. Correu. Em segundos já estava no banco de trás da Mercedes, segurando uma toalha debaixo do braço de Miguel, para impedir que se movesse. Alexandre ligou o carro. Cassandra desceu a escada gritando: Alexandre, você está exagerando. Vai transformar isso em um incidente oficial sem necessidade. A frase atingiu em cheio. Incidente oficial. Por que ela teria medo disso? Ele acelerou. No hospital, as enfermeiras precisaram apenas de um olhar para Miguel, antes de correrem com ele para a sala de trauma pediátrico. Graça ficou parada no canto, tremendo, as mãos apertadas, uma contra a outra. Um médico se aproximou de Alexandre depois de examinar o bebê. Senhor Duarte, o ombro dele está gravemente deslocado. Esse tipo de lesão em um bebê tão pequeno exige força significativa. Somos obrigados a registrar isso como suspeita de violência contra menor. A respiração de Graça falhou. O mundo de Alexandre girou. Doutor? O que o senhor está dizendo, estou dizendo? Explicou o médico com suavidade que isso não foi causado por tentar segurar uma criança caindo. Isso foi causado por puxões violentos. Alexandre se virou lentamente para Graça. Graça, me conte tudo o que você sabe. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E então, tudo veio à tona. O choro de madrugada, os hematomas que ela não tinha permissão para mencionar, as ameaças que Cassandra sussurrava quando Alexandre viajava, as vezes em que Miguel não era alimentado, as tentativas de Graça de intervir, os avisos que recebia, o medo que sentia todos os dias. E, Senhor, eu tentei. Eu realmente tentei proteger ele. Mas ela disse que me demitiria, que me deportaria, que acabaria com a minha vida se eu contasse algo. Eu estava com medo. Me desculpe. A mão de Alexandre apertou o apoio da cadeira. Graça, ele murmurou, quem devia pedir desculpas sou eu. Eu deveria ter visto. Deveria ter escutado. Graça cobriu o rosto e chorou, e Alexandre soube que nada na vida dele seria igual depois daquela noite. Graça continuou no canto do quarto do hospital, o avental amarrotado, as mãos tremendo, enquanto observava os médicos colocarem com cuidado o bracinho de Miguel no lugar. Os gritos do bebê cortavam o ar, cada choro, rasgando o peito dela como uma lâmina. Alexandre ficou ao lado da mesa segurando a mão livre da criança, enquanto o médico reduzia o ombro deslocado. Seu maxilar estava travado, os olhos queimando de culpa e fúria. Quando a articulação finalmente voltou para o lugar com um estalo terrível, o choro de Miguel virou um lamento exausto. Ele desabou contra o peito de Alexandre, agarrando a camisa do pai com o braço bom. Alexandre encostou o rosto na testa do filho e fechou os olhos. O papai tá aqui, ele sussurrou. Eu tô aqui. Eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Graça desviou o olhar, o coração apertado. Nunca o tinha visto tão destruído. Uma batida suave interrompeu o momento. Uma mulher entrou de meia-idade profissional, olhos gentis por trás dos óculos finos. Senhor Duarte, disse ela apresentando-se. Sou Patrícia Ramos, assistente social responsável por este caso. Alexandre se endireitou. Graça congelou. A voz de Patrícia era calma, porém firme.
Preciso conversar com o senhor e com a funcionária da casa sobre o que aconteceu na sua residência. A respiração de Graça travou. Funcionária da casa era ela. Alexandre assentiu. Pergunte o que precisar. Patrícia começou com perguntas básicas. Quem morava na casa, quem cuidava da criança durante o dia, se havia histórico de ferimentos, comportamentos estranhos, consultas médicas. Alexandre respondeu honestamente. Então Patrícia se voltou para Graça, suavizando a voz. Graça, preciso que você me diga o que viu. Graça engoliu seco, as mãos se fechando em punhos. Seus olhos buscaram os de Alexandre, que lhe deu um pequeno aceno de encorajamento. Então, ela contou a verdade, não a versão suave, não as pistas cuidadosas que deixara antes, mas a verdade real, como Cassandra gritava com Miguel quando ele chorava alto demais. Como obrigava Graça a negar comida ao bebê como forma de punição. Como sacudia a criança durante crises de raiva. Como o agarrava pelo braço sempre que ele tentava alcançar algo. Como trancava Graça no quarto nos dias em que ela ousava questioná-la. Como prometia destruir sua vida se ela abrisse a boca. E, Senhor, eu tinha tanto medo que ela machucasse ele ainda mais se eu desobedecesse. Ela dizia que chamaria a imigração, que me deportaria. Dizia que ninguém acreditaria numa empregada. A expressão de Patrícia escureceu. A mão de Alexandre se fechou em punho. Mas Graça não tinha terminado. Havia hematomas. Muitos. Sua voz rachou. Eu deveria ter contado antes. Eu tentei uma vez contar para o senhor. Ela olhou para Alexandre, os olhos cheios. Mas Cassandra disse que se eu falasse qualquer coisa, ela faria o Miguel desaparecer. Ela disse, acidentes acontecem o tempo todo. Bebês caem, bebês se afogam. Bebês param de respirar e ninguém questiona. Alexandre sentiu o estômago revirar. Patrícia soltou um suspiro e fechou o caderno. Senhor Duarte, disse com gentileza, sua funcionária acaba de relatar formalmente um padrão de agressões graves e contínuas. Preciso emitir uma medida protetiva de urgência. Cassandra Duarte não pode se aproximar desta criança e deve ser retirada da casa imediatamente. Graça ficou atônita. Alexandre parecia aliviado e devastado ao mesmo tempo. O que acontece agora? Ele perguntou. Nesta noite, o senhor, a criança e a senhorita Graça precisam ficar em um lugar seguro. Amanhã continuaremos as entrevistas e a coleta de provas. A Polícia Civil será envolvida. Graça piscou confusa. Eu... Ficar com vocês. Alexandre hesitou apenas por um segundo antes de responder. Sim, ela estará mais segura conosco. Eles se hospedaram em um hotel próximo. Alexandre carregava Miguel. Graça seguia atrás em silêncio. A suíte parecia estranha, silenciosa demais, como um mundo suspenso. Miguel finalmente adormeceu no berço fornecido pelo hotel. Graça ficou perto da janela, esfregando as mãos com ansiedade, quando Alexandre se aproximou devagar. Graça, ele disse o que você fez hoje. Você salvou a vida do meu filho. Os olhos dela caíram para o carpete. Eu queria ter conseguido impedir ela antes. Você tentou, a voz dele suavizou. Eu falhei com ele. Não você. Graça sacudiu a cabeça. O senhor não sabia. Mas eu deveria saber. Ele sussurrou. Eu confiei nela. Deixei ele com ela. Deixei você sozinha com ela. Graça finalmente olhou para ele. Senhor. Ela enganou todo mundo. Até a mim no começo. Ele deu um sorriso vazio. Isso não torna nada mais fácil. Uma batida soou na porta. Quando Alexandre abriu, 2 policiais, entraram o delegado Harrison e o investigador Caio, sérios formais profissionais. Senhor Duarte e senhorita Graça, precisamos registrar depoimentos completos. Graça ficou rígida. O delegado Harrison sentou-se diante dela. Senhorita Graça, disse ele, conte tudo o que sabe. Tudo. Graça olhou para as mãos e então começou a falar. Por quase 1 hora relatou detalhes que desejava esquecer. Alexandre assistiu horrorizado enquanto os investigadores anotavam cada palavra. Quando ela terminou, Harrison assentiu.
Senhorita Graça, você foi incrivelmente corajosa. Graça não se sentia corajosa. Sentia-se exausta, quebrada, trêmula e, acima de tudo, aliviada. Então, Harrison virou-se para Alexandre. Executamos um mandado preliminar na sua residência. Encontramos sedativos no banheiro de Cassandra. Doses compatíveis com o que seu filho provavelmente ingeriu. O sangue de Alexandre gelou. O que quer dizer com sedativos? A irritação, o cansaço e o sono profundo de Miguel provavelmente foram induzidos, explicou Harrison. E senhorita Graça, ele olhou para ela, seu relato combina exatamente com o horário em que encontramos os medicamentos. Alexandre se inclinou para a frente. Ele vai ficar bem. Faremos exames pela manhã. Se as doses forem pequenas, não deve haver sequelas. Graça cobriu a boca em horror. Alexandre colocou uma mão em seu ombro. Ela se encolheu com o toque, mas não se afastou. Harrison fechou o caderno. Senhor Duarte e senhorita Graça Cassandra será presa pela manhã. As pernas de Graça cederam e Alexandre a segurou antes que caísse. Acabou, ele sussurrou. Ela não pode mais machucar você ou ele. Mas a noite estava longe de acabar. Lá fora, uma tempestade começava a se formar. Dentro do quarto de hotel, Graça não parava de olhar para a porta, esperando a qualquer momento ver a silhueta de Cassandra ali. O trovão explodiu do lado de fora, fazendo o vidro tremer. Graça se encolhia sempre que o céu iluminava os nervos esgarçados até o limite. Alexandre finalmente conseguiu fazer Miguel dormir no berço portátil, o pequeno peito subindo e descendo em respirações suaves e irregulares. Os policiais já haviam partido há horas, mas o peso das palavras deles ainda pairava no ar como fumaça. Cassandra seria presa pela manhã, seria acusada, seria mantida longe de Miguel. Mas Graça não conseguia afastar a sensação sufocante de que algo terrível ainda estava por vir. Pessoas como Cassandra não desmoronavam, elas revidavam. Alexandre andava de um lado para o outro, o telefone na mão, revisando e-mails e documentos, enquanto tentava entender coisas que deveria ter investigado anos atrás. Graça permaneceu em silêncio, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, observando-o com uma dor crescente no peito. Senhor, ela disse baixinho, o senhor precisa descansar. Ele não levantou os olhos. Eu não posso. Não até entender até onde isso foi. Graça hesitou. Senhor, acho que saber tudo hoje não vai mudar nada. Finalmente Alexandre parou. Olhou para ela realmente. Olhou seus olhos cansados, as mãos trêmulas, o hematoma crescendo nas costelas, por causa do chute de Cassandra, os anos de medo escondidos atrás da postura calma. Você viveu no inferno, ele sussurrou. E eu não vi. Graça tentou falar algo para tranquilizá-lo, mas as palavras morreram em sua garganta. Não conseguia mais mentir para ele. Não depois de tudo. O senhor confiou nela. Ela disse suavemente. Acreditou que sua família estava segura. Isso não é um crime. Alexandre sentou-se na beira da cama, os cotovelos nos joelhos. Ela me dizia que você era irresponsável, murmurou. Que era dramática, que cometia erros. O rosto de Graça ardia humilhação misturada com raiva. Ela colocava a culpa de tudo. Em mim, sussurrou. Quando Miguel chorava demais, quando o jantar atrasava, quando um vaso quebrava. Mesmo quando eu nem estava perto. Ela dizia que era culpa minha. O maxilar de Alexandre se contraiu. Ela fez de você o escudo dela, o bode expiatório. Graça assentiu miseravelmente. Alexandre soltou um suspiro profundo. Então, sem aviso, o telefone dele vibrou. O nome que apareceu drenou toda a cor de seu rosto. Cassandra. A respiração de Graça falhou. Não atenda a ela, sussurrou. Ela vai distorcer qualquer coisa que o senhor disser. Alexandre encarou o telefone até parar de tocar. Segundos depois surgiu uma mensagem. Depois outra. Depois, 10. Graça se preparou enquanto Alexandre lia em voz alta, incrédulo.
Por que você levou meu bebê? Você está arruinando tudo. Essa empregada está mentindo. Ela é ciumenta. Quer me substituir. Volte para casa agora. Eu posso explicar. Se você destruir minha vida, eu destruo a sua. O estômago de Graça se revirou. Senhor, não deveríamos ficar aqui, ela sussurrou. Ela é imprevisível. Alexandre assentiu, já consciente disso. Não vamos ficar. Assim que a polícia prender ela, vamos sair da cidade por alguns dias. Os ombros de Graça relaxaram, mas o alívio durou pouco. Uma batida forte ecoou pelo quarto. Graça deu um pulo assustada. Alexandre instintivamente a protegeu com o braço, enquanto se aproximava da porta. Quem é ele? Exigiu. Sou eu, Patrícia. Abra a porta, por favor. Alexandre soltou um suspiro trêmulo e abriu. A assistente social entrou, o rosto pálido. Senhor Duarte Graça vinha assim que soube. Alexandre franziu a testa. Soube do que a voz de Patrícia baixou. Cassandra fugiu. O sangue de Graça sumiu do rosto. O que fugiu? Como assim? Ela sussurrou. Ela usou um passaporte falso, sacou dinheiro de uma conta no exterior. A polícia perdeu ela por poucos minutos. Acreditamos que ela esteja tentando deixar o país. As pernas de Graça quase cederam. Ela segurou firme no encosto do sofá. A voz de Alexandre ficou dura. Quanto tempo até encontrarem ela? Equipes no aeroporto estão procurando. A Polícia Federal também. Mas ela pode ter ajuda. Alguém do seu círculo. Os olhos de Alexandre se estreitaram. Ajuda de quem Patrícia hesitou. Do seu CFO Martim Pires. Ele também desapareceu. A respiração de Graça travou. Meu Deus. Martim era próximo demais de Cassandra. Próximo demais. Ela já tinha visto os dois cochichando atrás de portas fechadas, sempre parando quando ela passava. Havia sentido algo errado, mas nunca imaginara a profundidade. Alexandre pressionou os dedos nas têmporas. Conte tudo. Patrícia explicou Martim. Ajudou Cassandra a falsificar assinaturas suas. Ajudou a transferir milhões para contas no exterior. Provavelmente ajudou a planejar a fuga e pode estar ajudando ela a evitar as autoridades agora. Graça sentiu o quarto girar. Cassandra estava solta, irritada, acuada, perigosa, e Graça tinha testemunhado contra ela. Senhor. A voz de Graça quebrou ela. Sabe que eu contei tudo. Ela sabe que eu estou com o Senhor. Alexandre se virou rapidamente para ela. Você está segura aqui? Não, Senhor. Ela sussurrou, lágrimas enchendo os olhos. Ela disse uma vez que me faria desaparecer. Disse que empregadas somem o tempo todo e ninguém liga. Alexandre atravessou o quarto em 2 passos. Colocou as mãos nos ombros dela, um gesto cuidadoso, protetor. Graça, escute. Eu juro pela minha vida que nada vai acontecer com você ou com o Miguel. Eu não vou deixar. Graça puxou um ar trêmulo. Ela não sabia mais se acreditava em promessas, mas a voz dele parecia firme e segura. A primeira sensação real de segurança que sentira em meses. 2 horas depois, Miguel estava dormindo novamente e o quarto de hotel finalmente ficou silencioso. Alexandre saiu para a sacada para atender uma ligação do delegado Harrison. Graça observou pela porta de vidro. Ele parecia exausto. Parecia furioso. Parecia um homem traído da pior forma possível. Quando voltou, sua expressão era grave. Eles encontraram algo na casa, disse em voz baixa. Graça ficou tensa. Que tipo de coisa Cassandra estava planejando? Algo muito pior que agressão. Ele respirou fundo. Diários. Cálculos. Anotações. Graça cobriu a boca com a mão. Ela não estava só machucando ele, Alexandre murmurou. Ela tinha um plano. Um plano de longo prazo. A garganta de Graça apertou. Que tipo de plano? A voz de Alexandre falhou. Para se livrar de vocês dois. Graça desabou em uma cadeira, tremendo incontrolavelmente. Ela havia sentido temido e imaginado. Mas ouvir aquilo confirmado quebrou algo dentro dela. Alexandre ajoelhou ao lado.
Acabou? Repetiu com firmeza. Ela vai ser pega. Vai para a prisão. Nunca mais vai tocar em nenhum de vocês. Mas mesmo dizendo isso, ambos sabiam uma verdade assustadora. Um monstro acuado é 2 vezes mais perigoso. A manhã chegou com sirenes policiais. Alexandre mal dormiu. Graça não dormiu nada. Cada som no corredor a fazia pular. Cada vibração do telefone acelerava seu coração. Cada sombra atrás da cortina parecia a silhueta de Cassandra. Mas quando o delegado Harrison entrou na suíte, seu rosto trazia alívio e urgência ao mesmo tempo. Senhor Duarte Graça, disse ele rapidamente. Localizamos Cassandra. O corpo inteiro de Graça ficou tenso. Onde? No terminal internacional. Ele explicou. Ela tentou embarcar em um jato particular com um passaporte falso e $200 mil em espécie. Graça soltou o ar de repente segurando na mesa. Queria desabar de alívio, mas algo no tom de Harrison a manteve alerta. Ela resistiu à prisão, continuou ele. Lutou com os agentes do aeroporto, gritou o nome de vocês dois, disse que ia terminar o que começou. O sangue de Graça gelou. O maxilar de Alexandre se contraiu. Ela está sob custódia agora, afirmou Harrison. Mas... Ele escolheu as palavras Martim Pires ainda está desaparecido. O alívio de Graça evaporou. Alexandre ficou rígido. Onde ele está? Achamos que foi para algum esconderijo, disse Harrison. Ele entrou em pânico depois da prisão de Cassandra. Tem dinheiro guardado, contatos, está assustado e é perigoso. Graça engoliu com dificuldade. Ele sabe onde estamos. Ele não usou telefone nem cartões, respondeu Harrison. Mas considerando a ligação dele com Cassandra, supomos que possa tentar algo. Alexandre se colocou instintivamente diante de Graça. O que vocês estão fazendo a respeito? Designamos viaturas à paisana para seguir vocês, disse Harrison. Mas recomendo fortemente que deixem este hotel. Vão para um lugar onde Martim não possa rastrear. Alexandre não hesitou. Vamos para a casa da minha irmã Júlia. Martim nunca a conheceu. Nunca ouviu eu mencionar ela. Graça assentiu rapidamente agradecida por qualquer coisa que parecesse segura. Harrison deu as instruções finais e saiu. Em poucos minutos, Alexandre estava arrumando a bolsa de Miguel fraldas, mamadeira, fórmula, cobertor. Tudo o que precisavam. Graça dobrou o avental devagar. O tecido parecia mais pesado do que nunca. Antes de sair, ela parou ao lado do berço improvisado e passou os dedos suavemente pelo cabelo do bebê. Você está seguro agora? Murmurou. Pelo menos ela esperava que estivesse. Eles entraram na Mercedes Graça sentada no banco de trás com Miguel, enquanto Alexandre pegava a rodovia. 2 carros descaracterizados da polícia o seguiam de perto. Graça, Alexandre, disse suavemente pelo retrovisor. Você não precisa ter medo. Cassandra está longe. Eu não tenho mais medo dela, ela sussurrou. Tenho medo das pessoas que ajudam ela. Eles dirigiram por 30 minutos, depois 40. A rodovia se estendia longa e vazia. As viaturas permaneciam logo atrás. Miguel adormeceu nos braços de Graça, respirações pequenas fazendo cócegas no colo dela. Pela primeira vez desde o dia anterior, ela sentiu um fiapo de calma até que a voz de Alexandre endureceu. Graça, não se assuste, mas preciso que você olhe para trás. Ela virou lentamente. Seus pulmões se fecharam. Um SUV preto o seguia a uma distância calculada. Não acelerava, não desviava, apenas vigiava. É um dos carros da polícia? Ela perguntou em sussurro. Não? Alexandre respondeu com a voz tensa. É o Martim. O coração de Graça despencou. Meu Deus. Preciso que você se abaixe. Segure o Miguel e fique no chão. Graça não questionou. Escorregou para o assoalho, abraçando Miguel com força, cobrindo-o com o corpo como um escudo. Alexandre discou 190. A voz tensa, mas controlada. Aqui é Alexandre Duarte.
Estou sendo seguido por um SUV preto na rodovia 47. É Martim Pires. Ele é perigoso. Meu filho e minha funcionária estão comigo. A atendente respondeu com calma. Unidades a caminho. 2 minutos. Continue dirigindo. Não pare. 2 minutos. Mas Martim não queria esperar. O SUV acelerou de repente e bateu com força no para-choque traseiro da Mercedes. Graça gritou quando o carro sacudiu violentamente. Miguel começou a chorar alto. Alexandre firmou as mãos no volante. Fica abaixada, ele gritou. Martim os atingiu novamente. Graça pressionou a cabeça de Miguel contra o peito, protegendo-o, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Alexandre acelerou, mas Martim colou atrás. Então o SUV avançou para o lado e bateu na lateral deles. A Mercedes derrapou pneus gritando, quase batendo no guarda-reio. Alexandre lutava com o volante, o maxilar apertado, o suor escorrendo pelas têmporas. Só aguenta. Aguenta. Graça segurou o bebê com todas as forças. Seu corpo tremia inteiro, mas ela não soltou por um segundo. Outra batida. Mais uma. Martim tentava rodar o carro para capotar para matá-los. O choro apavorado de Miguel cortava o caos como facas. O coração de Graça se partia com cada som. Então vieram as sirenes abençoadas, maravilhosas sirenes. Luzes vermelhas e azuis iluminaram o asfalto. 3 viaturas surgiram pelo acesso seguinte. Martim tentou acelerar, mas os policiais o cercaram, forçando o SUV para o acostamento. Alexandre continuou dirigindo até as luzes sumirem atrás deles. Só então parou. Saltou do carro, correu até a porta traseira e a abriu com força. Graça estava encolhida no chão, tremendo violentamente, os braços envoltos em Miguel como uma carapaça. Graça, ele disse ajoelhando-se. Você está machucada. Tá tudo bem. Ela não conseguiu responder. Apenas chorou soluços profundos quebrados acumulados por semanas de medo. Alexandre a ergueu com cuidado. Ainda segurando Miguel, envolveu ambos nos braços. Você está segura. Acabou. Ele não pode machucar vocês. Graça escondeu o rosto no ombro dele, chorando ainda mais. Eu achei. A voz dela falhou. Eu achei que ele ia matar a gente. Alexandre a apertou com mais força. Eu nunca vou deixar nada acontecer com você, ele sussurrou. Nem com meu filho, nem com você. Nunca. Os policiais se aproximaram. Martim está sob custódia, disse um deles. Vai responder por tentativa de homicídio. Alexandre assentiu sem soltar Graça. Miguel se agarrou aos dois. E pela primeira vez, Alexandre percebeu que Graça não era apenas a empregada. Ela era a razão de seu filho estar vivo. A razão de a verdade ter vindo à tona. A razão de eles terem sobrevivido aquele dia. Ele devia a ela mais do que jamais poderia pagar. Eles chegaram à casa de Júlia 1 hora depois. Um bairro tranquilo, cercas altas, portões fechados, silêncio reconfortante. Alexandre carregou Miguel para dentro, enquanto Júlia puxava Graça para um abraço acolhedor. Você está segura aqui, disse Júlia. Vocês dois. Graça apenas assentiu, exausta além das palavras. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu e a casa ficou quieta, Alexandre saiu para a varanda onde Graça estava sentada, olhando para as estrelas. Ele sentou ao lado dela. Você salvou meu filho, disse baixinho. Meu mundo inteiro. Eu nunca vou esquecer disso. Graça continuou olhando para a frente, os olhos úmidos. Eu não salvei ele sozinha, ela sussurrou. Você salvou sim, Alexandre. Insistiu gentilmente. Você foi o protetor dele quando eu não fui. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ela não tentou limpar. Alexandre lançou um olhar rápido para a porta, garantindo que ninguém estivesse ouvindo. Amanhã, ele disse, Cassandra vai enfrentar a juíza. E Graça, eu preciso de você comigo não como empregada. Como a pessoa que viu tudo, como a pessoa que teve coragem quando eu não tive. Graça se virou para ele. A voz tremia. Eu estarei lá, Senhor. Mas por trás do tom calmo, ela sentia uma verdade pesada.
No dia seguinte, ela enfrentaria a mulher que quase destruiu sua vida. E finalmente Graça não estaria sozinha. A manhã na casa de Júlia estava silenciosa. Silenciosa demais para o que o dia traria. Graça se vestiu devagar, as mãos trêmulas, enquanto abotoava a blusa. Continuava vendo flashes do rosto de Cassandra, o sorriso frio, a mão levantada, as ameaças, as promessas de ruína. Parte dela ainda esperava que Cassandra entrasse pela porta a qualquer momento, mas agora ela não seria mais quem se esconderia. Alexandre bateu suavemente na porta do quarto de hóspedes. Graça chamou com voz gentil. Saímos em 10 minutos. Graça saiu. Estava pálida, mas firme. Determinada. Alexandre lhe deu um pequeno aceno tranquilizador. Vamos passar por isso juntos. O tribunal era um caos. Repórteres lotavam os degraus gritando perguntas. Câmeras disparavam. Vans de notícias bloqueavam o trânsito. Senhor Duarte, é verdade que Cassandra abusou do seu filho. Quem é a mulher com o senhor? É a empregada. Graça, você testemunhou as agressões. Os seguranças os escoltaram pelo tumulto. Graça segurava Miguel apertado contra o ombro. Ele era pequeno demais para entender, mas o aperto dela dizia tudo. O bebê se agarrava à blusa dela com os dedinhos encolhidos. Lá dentro, a sala de audiência parecia fria, pesada. Cassandra já estava sentada à mesa da defesa algemada, vestindo um macacão laranja que arrancava dela qualquer resquício de elegância ou ilusão. Quando levantou os olhos e viu Alexandre, sua expressão cintilou em ódio. Quando viu Graça segurando Miguel, o ódio afiado cortou o ar como uma lâmina. Graça sentiu aquele olhar rastejar pela sua espinha, mas não desviou. A juíza Morrison entrou. A audiência está em sessão. As acusações foram lidas uma por uma. Abuso infantil, risco, a integridade de menor agressão, uso de sedativos em bebê, conspiração, tentativa de homicídio. O advogado de Cassandra se levantou, um homem escorregadio de terno escuro. Excelência, começou minha cliente, mantém sua inocência. Essas histórias são exageros inventados por uma empregada ciumenta com uma vingança pessoal. A advogada de Alexandre, doutora Rebecca Shum, se levantou imediatamente. Objeção, excelência. A empregada a quem ele se refere é a mulher que arriscou a própria vida para salvar uma criança. Temos laudos médicos, temos vídeos do saguão, temos diários. Temos provas do uso de sedativos, temos registros financeiros, temos depoimentos do comparsa da própria ré. Graça prendeu a respiração. Júlia apertou suavemente sua mão. A juíza Morrison ajeitou os óculos. Já chega. Continue com as provas. Rebecca chamou a primeira testemunha, delegado Harrison. Ele falou com calma e profissionalismo, detalhando as lesões, as datas, os sedativos, os crimes financeiros. Então mencionou algo que fez o estômago de Graça revirar. Ao revistar o escritório da ré, encontramos planos detalhados para eliminar tanto a criança quanto a senhorita Graça. O corpo de Graça congelou. A sala murmurou. O rosto do advogado de Cassandra empalideceu. Miguel se mexeu no colo dela, encolhendo-se como se percebesse seu medo. Alexandre colocou a mão sobre a dela. Eu não vou deixar nada acontecer com você, ele sussurrou. Pela primeira vez ela acreditou em alguém. Então veio o momento que Graça temia. Excelência, anunciou Rebecca. Gostaria de chamar a senhorita Graça ao depoimento. As pernas de Graça quase cederam. Eu? A voz falhou. Alexandre se levantou. Você não precisa fazer isso sozinha. Graça engoliu com força. Eu sei. Entregou Miguel para Júlia, ajeitou a blusa e caminhou até o banco das testemunhas. A sala pareceu enorme. Todos os olhos nela. Cada sussurro ecoando. O escrivão a juramentou e a voz de Graça tremeu quando começou. Sou Graça Flores. Trabalhei para a família Duarte por 2 anos. Rebecca a guiou com delicadeza. Graça, conte ao tribunal o que você testemunhou. Graça contou tudo.
O arrastar os gritos, as ameaças, a fome imposta, as portas trancadas, os hematomas. As noites em que ficou acordada ouvindo Miguel chorar, porque era proibida de consolá-lo. As lágrimas correram por seu rosto. Eu tentei proteger ele, sussurrou. Tentei todos os dias. Mas ela dizia que destruiria minha vida se eu contasse. Dizia que empregadas somem e ninguém nota. Ela enxugou o rosto, mas eu notei. Eu vi ele sofrer. Vi ele sumindo. E eu não podia mais ficar calada. Rebeca deixou o silêncio preencher a sala por um momento, antes de fazer a pergunta mais importante. Graça, você acredita que Cassandra pretendia matar a criança? O estômago de Graça virou, mas ela respondeu com a verdade. Sim, se Alexandre não tivesse voltado mais cedo, eu não acho que Miguel estaria vivo. Cassandra explodiu do outro lado da sala. Mentirosa. Sua mentirosa nojenta. Você quer roubar a minha vida. Os seguranças asseguraram enquanto a juíza Morrison batia o martelo. Senhora Duarte, sente-se imediatamente. Mas Graça não se encolheu. Ela já sobrevivera a Cassandra. Não temia mais nada. Depois dos argumentos finais, a juíza retornou com o veredicto. Diante das provas esmagadoras, a ré é sentenciada à prisão perpétua, sem qualquer contato permitido com a criança ou com a senhorita Graça. Ela será transferida imediatamente para a custódia estadual. O rosto de Cassandra se contorceu em algo desumano, raiva e incredulidade derretendo em um grito quebrado. Você vai se arrepender disso, Alexandre. Vocês dois. Os seguranças a arrastaram para fora. E assim, o pesadelo terminou. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercaram o grupo, mas Rebeca os protegeu abrindo caminho. Alexandre se aproximou de Graça e colocou uma mão suave em seu ombro. Você foi extraordinária, disse ele. Você salvou ele e salvou a si mesma. A garganta de Graça apertou. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Alexandre respondeu com doçura. Não qualquer pessoa. Alguns desviam o olhar. Você não. Você lutou por ele mesmo quando isso significava arriscar tudo. Júlia se aproximou e colocou Miguel de volta nos braços de Graça. O bebê imediatamente se aconchegou nela, as mãozinhas agarrando sua gola. Alexandre observou a cena com um brilho terno nos olhos. Graça, ele disse baixinho. Você é família mesmo que ainda não perceba. A respiração de Graça falhou. Família, uma palavra à qual ela nunca sentira que pertencia. Até agora. Os meses seguintes trouxeram cura. Miguel ficou mais forte, ria, mas dormia seguro, sem mais terror, ao ouvir passos ou barulhos repentinos. Graça fez terapia com Alexandre e Miguel. Aprendeu que seu medo não era fraqueza, era uma coragem esticada além do limite por tempo demais. Ela se mudou para a pequena casa de hóspedes na propriedade de Júlia. Perto o suficiente para cuidar de Miguel. Distante o suficiente para finalmente respirar. À medida que as semanas viravam meses, Alexandre visitava com frequência. Sim, por Miguel, mas também por Graça. Não por obrigação, mas por gratidão, respeito, conexão, cura. Uma tarde ao pôr do sol, enquanto observavam Miguel cambalear pela grama, rindo livremente pela primeira vez, Alexandre falou baixinho. Graça, você salvou a vida dele. Pausa. E salvou a minha também. Graça sentiu um calor florescer no peito. Virou-se para ele. E você salvou a minha. Eles não disseram mais nada. Não precisavam. A risada de Miguel encheu o ar. Graça se sentiu segura. Pela primeira vez em anos, não estava olhando por cima do ombro. Não estava esperando ordens, nem antecipando punições. Ela estava em casa com pessoas que a valorizavam, com um menino que a adorava, com um pai que a respeitava e com uma vida finalmente livre do medo.